Deus seja louvado. Louvado seja Deus por esta bela apresentação que os irmãos regionais examinadoras, pessoal da música, que é um pessoal muito qualificado. Deus abençoou grandemente esses caros irmãos que se dedicaram e puderam apresentar isso de uma qualidade excepcional para a melhoria das nossas orquestras. Louvado seja Deus que estamos caminhando nesta parte para uma perfeição de louvor também a Deus. Lembrando isto, o louvar a Deus com perfeição é muito sublime e assim deve ser feito. Mas nós devemos lembrar que louva a Deus mesmo é a pureza do nosso coração. Cantar bonito para mostrar e humilhar o próximo ao lado não tem louvor. Cantar para mostrar não louva a Deus, mas cantar para soltar a alma e falar com Deus, isso é divino. Então, louvado seja Deus por isto que o Senhor preparou. Também, queridos irmãos, um pequeno conselho que o Senhor traz avante sobre a todos os irmãos que são ocupados no ministério da obra de Deus. Os irmãos sabem muito bem, através dos nossos estatutos, que as deliberações para o andamento da obra de Deus, sempre Deus preparou através do Conselho de Anciães, que assim está no nosso estatuto. O Conselho dos Anciães é um grupo de anciães mais antigos, daqui de São Paulo e de todo o Brasil, e que se reúnem uma vez por ano, nos meados de abril, março, e assim por diante. Esse ano não tivemos, infelizmente, por causa desta enfermidade que aí veio, e não foi possível nos reunirmos. Mas todos os outros anos tivemos, e sempre Deus preparou, num grupo de anciães, preparar irmãos, tópicos para serem apreciados para o Ministério Geral dos mais antigos do Brasil, falando dos mais velhos, mais antigos. E depois, então, vem todos os anciãos de todo o Brasil e do mundo que puderem estar aqui, puderem estar, ouvir todos os tópicos de ensinamento e que tem dado nisto, na obra de Deus, uma benção muito grande da nossa unidade. Todos caminham na mesma direção, com o mesmo espírito e o mesmo sentimento. Entre todos nós, todos os que trabalham na obra, ninguém precisa assinar um papel, um documento para ser responsável ou para cumprir a execução do seu ministério. O que nos documenta, o que nos segura e o que nos une é o mesmo espírito, é o mesmo sentimento. Não adianta assinar papel, que isso é para os homens. Quem quer servir a Deus e salvação é consciência e coração diante de Deus. Ser fiel na pureza da sua alma e do seu coração. Aí chegamos ao ponto de poder levar a Deus o nosso louvor mais perfeito e os nossos caminhos, cada dia procurando melhorar Ele na presença de Deus, procurando agradar a Deus. Como disse o Senhor Jesus: ouve Israel, há um só Deus, sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Um tem mais força, outro tem mais entendimento, outro tem um coração mais apegado. Cada um é um diante de Deus. Não há irmãos iguais. Existe família que tem diversos filhos e os mesmos pais, mas o comportamento de um e de outro é diferente e todos nós sabemos disso. Então, diante de milhares e milhares de irmãos, cada um tem o seu direito de servir a Deus com as suas forças. Quem mais, com mais. Quem menos, com menos. Sabendo que tem que dar conta
não ao ministério, a Deus de quem depende a nossa salvação. Então, esse apego, esse vínculo é com o céu, não é com documento. Não é com firma reconhecida, é também registrada em cartório. Esse é o vínculo com o céu, de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Jesus Cristo ainda disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o básico, essa é a firmeza, essa é a raiz da nossa fé. E aonde, irmãos, estamos firmados e que cada dia que passa, a nossa convicção e o nosso apego para com Deus se solidifica cada vez mais. Cada dia mais forte, cada dia mais firme, cada dia mais fiel, procurando agradá-lo de todo o nosso coração e alma. Então, irmãos, voltando um pouquinho para o que o Senhor traz avante, é isto aqui. Então, irmão, na obra de Deus, o Senhor, já falamos, que é o ministério que vê o que deve colocar na obra, quando vai orar para novos obreiros. É o ministério, é o conselho de anciãos que decidem se vai orar e quanto vai apresentar, traz nas reuniões, buscam dos servos que estão esparramados por esse país afora, quem é os servos que eles acham que devem ser apresentados, qual é a necessidade que tem naquele estado, naquela região, ou naquela pequena cidade, ou até naquele país. É tudo por reunião do Conselho de Anciãos. Então, falando em outras palavras, de amor e de caridade para os irmãos, o ministério dos servos de Deus mais antigos, temos muito prazer em assentar, em ordenar, em apresentar cooperador, em ordenar diácono, em ordenar ancião, em apresentar cooperador de menores, apresentar examinadoras regionais, apresentar desde um auxiliar de jovens a um porteiro, a um cooperador de jovens, todos trabalhando. É a alegria do ministério mais antigo, é o prazer dos mais antigos fazendo a função de pai, ajudando e dando espaço para os mais novos que vêm chegando para trabalhar na obra, abrindo sempre condição das famílias serem abençoadas, com o ministério também. Isto não é de algum que está, ou de algumas pessoas que estão no ministério querer apresentar só os seus parentes ou apresentar amigos. O nepotismo. Aqui deve ser apresentado quem tem dom, que deve ser apresentado a quem Deus se serve. Aqui deve ser apresentado o gari. Tem dom? O gari tem lugar. Tem obra? Tem lugar. O filho da viúva? Tem lugar. Tem paletó? Tem. Se não tem, arruma paletó porque ele tem dom. E assim vai a obra. Então falamos nisto aqui com muita alegria, também agora um pouco até com tristeza. Que às vezes o ministério mais antigo, por alguma obra e algum procedimento de algum irmão, às vezes não pode ficar mais. Ele não pode figurar mais no ministério por algum ato, por alguma imprudência, por alguma leviandade. Ele não pode continuar mais. E então, escuta, o ministério tirou o meu ministério. O ministério, marquem bem, o ministério não tira o ministério de ninguém. E isso estamos falando ao Brasil, a todos. O ministério não tira o ministério de ninguém. O que tira, o que faz a pessoa perder o seu lugar, são as suas imprudências. São a sua conduta que não está afinada
ao cargo que ele ocupa na obra. Se os seus caminhos não foram bons, nós não podemos ter alguém na obra de Deus que não tem procedimento. E ainda mais num púlpito ensinando. Ainda mais quando se pede exemplo, o que é exemplo não tem exemplo. Então esta coisa, irmãos, falamos assim, com esta liberdade, porque estamos falando aí, irmãos, e estamos falando a uma igreja, a um plantel, a um povo adulto, e que entende. Os irmãos sabem que a obra de Deus tem 100 e poucos anos. Por que que ela é firme? E até agora o povo admira a conduta da igreja. Por causa da sua, numa palavra mais prática, a sua seriedade. O dia que perdermos esta qualidade, essa idoneidade, a obra se desmancha. É igual à outra, é igual àquela, e essa é diferente. Perde o seu brilho, perde a sua qualidade, e aí vem o quê? Aonde o teu neto vai ouvir a palavra? Onde o teu filho vai buscar o conselho de Deus? Onde as almas, com aflição, vai buscar a resposta da santa palavra? A igreja precisa ser mantida. Pessoa que não se conduziu bem, ou não se portou bem, infelizmente, às vezes precisa deixar o lugar. Mas não deixa e nem perde a sua condição como irmão. Se ele não pecou, os procedimentos não são adequados para o lugar, mas para continuar dentro da igreja, ele é livre para buscar a sua salvação. Entenderam, irmão? O ministério da obra de Deus não mexe na salvação de ninguém, e nem mexe no seu direito de orar e de buscar e de querer vir e de congregar. O ministério só olha a conduta, se ele, pelos seus caminhos, se não dá para continuar mais, pronto, ele deixa de pregar a palavra, ele deixa de ser um regional, ele deixa de ser um ancião ou um diácono, alguma coisa, mas ele continua como irmão. Entenderam, irmão? Outra coisa, alguém tirou o meu ministério. Ninguém é dono do seu ministério. O ministério, os irmãos sabem pelo nosso estatuto, o ministério é da congregação cristã no Brasil. E através do Conselho de Anciãos, o Conselho de Anciãos estabelece quem deve trabalhar na congregação cristã no Brasil. Se tem condição, continua. Se não tem condição, não continua. Temos que reger e olhar, como até, falando assim num modo, não sendo, mas para entender, como uma empresa. Uma empresa contrata o funcionário até a hora que pode, até a hora que quer, a hora que não dá mais certo, pronto. Aí a pessoa diz, eu vou entrar na justiça para pegar o meu direito. O direito você pode procurar com aquele que te contratou. Quem que te chamou? Foi Cristo. Então, é nele que você deve buscar as tuas horas, as tuas madrugadas, os teus direitos, tudo em Cristo, que é Ele que nos chamou e é Ele que nos prometeu. Agora, por alguma leviandade não dá para continuar no ministério, nós não podemos pôr a perder ou diminuir a qualidade da pregação da palavra no púlpito. O dia que a irmandade disser, aquele ali tem erro, eu não escuto, eu não ouço a palavra da boca dele, o que o povo vem fazer aqui dentro? E a irmandade que está ouvindo isso aqui, e o ministério que está ouvindo isso aqui, ore, firme, para que Deus dê força àqueles que estão na frente, que precisam de força. Ore para aqueles que precisam de força, para sempre ter força de trabalhar. Porque no mundo de hoje,
até um pouco difícil de expressar. Não é todos que estão preparados para sofrer pelo Evangelho. Não é todos. Muitos já negaceiam, muitos já ficam em cima do muro. Mas precisa de Deus preparar homens que tenham prazer em servir a Deus e levar avante o rebanho. Este é um pequeno explicações que damos para a Irmandade ver na parte musical e em toda a obra de Deus, que isso é necessário falarmos isso aqui até abertamente para a Irmandade ouvir. Porque quando acontece alguma coisa, a pessoa diz que o ministério é culpado. Nunca ele se põe como parte culpada. Sempre os outros é culpado. Sempre, em tudo que acontecer na sociedade é culpado. É esse, aquele. Sempre outros é culpado. Ele nunca é. Mesmo que tenha matado muitas pessoas. Ele não é culpado. Ele não se acha culpado. Mas então nós damos este conselho para a Irmandade inteira ouvir e ver a fidelidade e a qualidade do ministério que precisa andar na obra de Deus. Deus que vos abençoe, perdoa do que estamos falando, se alguém ficou um pouquinho apimentado, mas também é preciso firmeza e às vezes temos que comunicar também alguma coisa amarga. Nem só de coisa doce é feito o alimento, às vezes precisa um pouco de giló, que também é amarguinho, mas faz parte da alimentação. Mas algum assunto aqui, queridos irmãos? O Salvador? Oxe. Então, hoje à noite temos culto, agora é 16 às 18 horas, né? Temos o culto com a ajuda de Deus. Os irmãos que aqui estão, que vieram de algumas outras cidades, querendo estar no culto às 18 horas, os irmãos são livres para estar e as irmãs também. Então, com uma oração, vamos agradecer a Deus. Amém. Meu Salvador, vem agradecer. Vem. Vamos agradecer a Deus com um amém que louva a Deus. Amém. Então, um amém de coração louva a Deus. Um amém meio xoxo. Vem.